Você já usou repertórios socioculturais como utopia e instituições zumbis? Então saiba que as novas exigências do Enem penalizam os participantes que usam os chamados repertórios de bolso. Veja o que a cartilha do participante diz. O repertório de bolso é uma expressão usada para se referir a referências prontas, memorizadas e frequentemente utilizadas pelos participantes, de forma genérica e pouco aprofundada, sem uma conexão genuína com o tema proposto. É como se fosse um repertório, guardado no bolso, para ser usado com qualquer tema, mesmo que não seja totalmente adequado ou pertinente. A competência 2 da redação do Enem exige que o participante utilize repertórios socioculturais legitimamente relacionados ao tema, ou seja, devem ser pertinentes ao assunto tratado, ser bem contextualizados e articulados com os argumentos, mostrar que o participante sabe relacionar o conhecimento ao problema discutido. Se o avaliador perceber que o repertório foi inserido de forma decorada, automática ou forçada, ele pode avaliá-lo como não produtivo, o que poderá prejudicar a nota da competência 2. Esses trechos mostram que os repertórios mais clichês, como utopia, instituições zumbis, entre outros, não servem para a argumentação na redação. Eles são abordados de forma rasa, sem muita relação com o tema, o que prejudica a nota da competência 2. Essa competência exige repertórios que realmente tenham a ver com o tema, que sejam específicos e bem inseridos na proposta de redação. Para não dizer o problema sem mostrar a solução, apresento-lhe o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus foi uma escritora brasileira que dedicou suas obras para denunciar mazelas sociais as quais vivenciava, abordando temas como pobreza, negligência, papel da mulher e racismo. Ela viveu entre os anos de 1914 a 1977, dedicando boa parte de sua trajetória à leitura e à escrita, mesmo tendo apenas 2 anos de colégio. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada é um livro autobiográfico, em que Carolina narra sua vida e a de seus 3 filhos na favela do Canindé, em São Paulo. Eles viviam em condições de extrema pobreza, não tendo o que comer na maioria das vezes. Seus filhos, João José, José Carlos e Vera Eunice, eram todos de pais diferentes e só podiam contar com a mãe, que catava papel na rua para trazer o sustento para casa. Acompanhe algumas partes do livro para entender mais a história. Havia pessoas que nos visitava e dizia: credo, para viver num lugar assim só os porcos. Isto aqui é o chiqueiro de São Paulo. Eu estou começando a perder o interesse pela existência. Começo a revoltar, e a minha revolta é justa. E quando estou na favela tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Nesses trechos, percebe-se a situação em que os favelados, como a própria Carolina fala em seu livro, estavam. Eles eram menosprezados pelo governo e pela sociedade, não eram considerados dignos de valor. A favela servia como o quarto de despejo em que se coloca o que não serve. Em diversas partes do diário, Carolina denuncia a situação miserável em que sua família e os demais moradores da favela se encontravam, como por exemplo: hoje não temos nada para comer. Queria convidar os filhos para suicidar-nos. Desisti. Olhei meus filhos e fiquei com dó. Eles estão cheios de vida. Quem vive, precisa comer. Fiquei nervosa, pensando: será que Deus esqueceu-me? Será que ele ficou de mal comigo? Carolina também evidencia o desdém que a sociedade e o governo tinham pelos favelados. Em certas partes, ela demonstra ser bastante politizada e questiona a negligência estatal. Quem deve dirigir é quem tem capacidade. Quem tem dó e amizade ao povo. Quem governa o nosso país é quem tem dinheiro, quem não sabe o que é fome, a dor e a aflição do pobre. Se a maioria revoltar-se, o que pode fazer a minoria? Eu estou ao lado do pobre, que é o braço desnutrido. Precisamos livrar o país dos políticos assambarcadores. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidades de delinquir do que tornar-se útil à pátria e ao país. Pensei: se ele sabe disto, por que não faz um relatório e envia para os políticos? O senhor Jânio Quadros, o Kubitschek e o doutor Ademar de Barros? Agora falar para mim, que sou uma pobre lixeira. Não posso resolver nem as minhas dificuldades.
Os políticos só aparecem aqui nas épocas eleitorais. Aqui, Carolina aborda a omissão das autoridades que, mesmo tendo conhecimento das tribulações vividas na favela, se omitiam e não faziam nada a respeito, aparecendo apenas durante as eleições para conseguir o voto dos favelados. Passado esse período, a situação na favela era a mesma: ignorados. Enquanto eu esperava na fila para ganhar bolachas e ia ouvindo as mulheres lamentar-se. Outra mulher reclamava que passou numa casa e pediu uma esmola. A dona da casa mandou esperar. A mulher continuou dizendo que a dona da casa surgiu com um embrulho e deu-lhe. Ela não quis abrir o embrulho perto das colegas, com receio que elas pedissem. Começou a pensar: será um pedaço de queijo? Será carne? Quando ela chegou em casa, a primeira coisa que fez foi desfazer o embrulho, porque a curiosidade é amiga das mulheres. Quando desfez o embrulho, viu que eram ratos mortos. Enquanto esperavam na fila para receber comida, uma mulher conta que recebeu ratos mortos quando pediu esmola em uma casa. Isso demonstra que não eram só os políticos que humilhavam os moradores da favela, pois a população também fazia isso. Refleti: preciso ser tolerante com os meus filhos. Eles não têm ninguém no mundo a não ser eu. Como é pungente a condição de mulher sozinha sem um homem no lar. Dei leite para a Vera. O que eu sei é que o leite está sendo despesas extras e está prejudicando a minha minguada bolsa. Deitei a Vera e saí. Eu estava tão nervosa. Acho que se eu estivesse num campo de batalha, não ia sobrar ninguém com vida. Eu pensava nas roupas por lavar. Na Vera. E se a doença fosse piorar? Eu não posso contar com o pai dela. Ele não conhece a Vera. E nem a Vera conhece ele. Tudo na minha vida é fantástico. Pai não conhece filho, filho não conhece pai. Carolina reflete ser o único apoio de seus filhos, a única que cuida deles. Ela desempenhava o papel de mãe e de pai, bem como boa parte das mulheres brasileiras. A favela era palco de violência praticamente todos os dias, principalmente contra crianças e mulheres. Elas costumam esperar eu sair para vir no meu barracão espancar os meus filhos justamente quando eu não estou em casa. Quando as crianças estão sozinhas e não podem defender-se. O João perdeu os 11 cruzeiros que eu dei-lhe para ir no Rialto. Ele levava o dinheiro na carteira e foi com os meninos da favela. E alguns deles já sabem bater carteira. Alexandre começou a bater na sua esposa. A dona Rosa interviu. Ele dava pontapé nos filhos. Quando ele ia enforcar a dona Nena, a dona Rosa pediu socorro. Então o soldado Edson Fernandes foi pedir ao senhor Alexandre para não bater na sua esposa. Ele não obedeceu e ameaçou o soldado com uma peixeira. O Edson Fernandes deu-lhe uns tapas. O Alexandre avoou que nem balão impelido pelo vento. Percebe-se que as crianças vivenciavam a violência desde muito jovens. Isso contribuía para que elas reproduzissem o que viam, criando um ciclo sem fim. Todo o livro aborda o racismo em suas entrelinhas, pois a condição de pobreza acomete, em sua maioria, a população preta descendente de escravizados, que foram negligenciados pela monarquia após a abolição da escravatura. Por fim, Quarto de Despejo é uma obra de grande profundidade, pois Carolina aborda questões que, naquela época, não tinham a mesma visibilidade de hoje. Ela denunciou problemas da sociedade como a pobreza, a negligência, a violência e o racismo, tornando-se, assim, grande símbolo de movimentos sociais. Obrigada por ter ficado até o final. Comente o que achou das dicas de redação, dê sugestões para melhorar o canal e veja as referências na descrição do vídeo. Boa sorte na prova!